sou o Dr. Vitor Brunaldi, sou médico endoscopista, pós-doutor em Ciências em Gastroenterologia e tenho como uma das principais áreas de atuação a endoscopia bariátrica. Recentemente, eu diria na última década, houve um boom de novos medicamentos para o tratamento da obesidade. Antigamente a gente tinha basicamente medicações que eram comprimidos, eram via oral, e mais recentemente a gente tem à disposição medicamentos que são injetáveis. Os mais famosos, mais falados atualmente, o Ozempic entre eles, são conhecidos como análogos de GLP-1. O GLP-1 é um dos hormônios que atua dentro do nosso trato gastrointestinal. Eles são liberados por uma área específica, esse hormônio liberado numa área específica do nosso intestino delgado, e quando esses hormônios chegam à nossa corrente sanguínea, eles promovem saciedade e eles lentificam o esvaziamento do estômago e do próprio intestino, fazendo com que a gente se sinta saciado. Então, a ideia por trás dessas medicações é aumentar a potência desse hormônio, fazendo com que a gente se sinta saciado por mais tempo e também com menos quantidade de comida. As medicações que vêm sendo lançadas, elas têm sido progressivamente cada vez mais eficazes. Então as medicações mais recentes são mais eficazes do que as medicações mais antigas. A medicação ela começa a agir no momento em que você faz a primeira dose, então ela tem um início de ação muito rápido. A gente tende a aumentar a dose progressivamente até o paciente chegar no limite de tolerância ou até a dose máxima, mas assim que você para o uso da medicação, o seu efeito também para praticamente imediatamente. Então é uma medicação que só faz efeito enquanto em uso. A gastroplastia endoscópica é um método minimamente invasivo, como o nome diz, por endoscopia, em que nós promovemos a redução do volume do estômago através da colocação de pontos através da boca, por endoscopia. Os resultados da gastroplastia em termos de perda de peso giram ao redor de 20% de perda total, ou seja, um paciente que tem 100 kg perde ao redor de 20 kg, variando de 1 a 2 anos no pós-procedimento. Então, as limitações do método, ele é um método, vamos dizer, menos eficaz em termos de perda de peso do que a cirurgia bariátrica, e ele também tem como contraindicação doenças que impeçam a cirurgia gástrica em geral, como um todo. Quando a gente fala de perda de peso, cada terapia, cada método de tratamento tem a sua média de perda. Quando a gente fala de 15 a 18%, que é mais ou menos isso que as medicações mais recentes têm promovido, de perda de peso com medicação, a gente fala de 20% com gastroplastia. Se eu for associar os dois métodos, o natural é a gente pensar que seria 20 mais 15 ou 20 mais 18, só que não é assim. Porque quanto mais peso a gente perde, mais difícil fica da gente perder. A gente vai reduzindo o nosso gasto energético porque a gente está mais leve. Quando você está mais leve, você gasta menos energia para levantar, para subir uma escada, para escovar seu dente. Então você vai gastando menos calorias simplesmente para viver. Então, sim, quando a gente associa os dois métodos, a gente perde mais peso do que cada um deles isoladamente, mas não é uma simples soma. Daí, quando a gente fala especificamente a associação dessas medicações injetáveis, que são os análogos de GLP-1, com a gastroplastia endoscópica, existem várias formas e momentos de você fazê-la. Existe o que eu chamo, isso é pessoal, da forma proativa, e existe a forma que eu chamo de reativa. A forma proativa o que é? Então eu estou diante de um paciente que precisa perder muito peso. Eu quero levá-lo além da média da gastroplastia, que está ao redor de 20%. Seja porque é um paciente com super obesidade, seja porque é um paciente que tem diversas comorbidades e eu preciso perder muito peso para controlar essa obesidade, seja porque é um paciente que já falhou com uma outra terapia, por exemplo, um balão. Então eu quero muita perda de peso nesse paciente. Então eu indico a medicação de uma forma proativa. Eu faço o procedimento e já entro com a medicação logo de cara, para fazer esse paciente perder bastante peso rapidamente, e eu posso manter a medicação para ajudar na manutenção da perda de peso. E existe a outra forma que chama-se reativa. Então a gente faz o procedimento, eu não tenho esse objetivo inicial de aumentar muito a perda de peso, eu vou acompanhando esse paciente no pós-procedimento e eu vou vendo no seu dia a dia, na sua semana a semana, que ele não está perdendo peso de forma adequada. Ou que ele perdeu peso de forma adequada, mas rapidamente começou a reganhar peso. E daí eu entro com a medicação como uma reação
a perda de peso que ele apresentou, que em geral é inadequada, para fazer com que esse paciente consiga chegar na média da perda de peso do procedimento, ao redor de 20%. Quando eu associo as duas terapias, a gastroplastia e a medicação, não é uma simples soma de perda de peso. A gente tem aí gastroplastia, uma perda de peso média 20% de 1 a 2 anos, a medicação 15 a 18%, enquanto em uso ao redor do 6º mês até o 12º mês. Quando eu associo os dois de uma forma proativa, ou seja, querendo potencializar a perda de peso inicial, a gente está falando alguma coisa entre 25% e 30% de perda de peso. É bastante adequada, chega a se equiparar à perda de peso da gastrectomia vertical cirúrgica isoladamente, sem medicação. Quando eu uso a medicação de uma forma reativa, então aquele paciente que não está perdendo peso de forma adequada ou que rapidamente começou a ganhar peso depois da gastroplastia, com a medicação ele chega na média de perda de peso, ao redor de 20%. É importante a gente ter essa distinção de como foi a indicação da medicação, proativa ou reativa. Esse tempo ele não é definido, né? A gente vai usar enquanto o paciente necessitar dessa medicação para manter a perda de peso ou para chegar no peso almejado. A gente nunca quer deixar uma medicação perene, de forma contínua. Então, nosso objetivo na relação com o paciente é a gente conseguir perceber em que momento ele já sedimentou as mudanças do estilo de vida para conseguir manter o peso. É nesse momento que a gente vai suspender a medicação.